Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, estou aqui com meus colegas Paulo Martins e Ricardo Cota, hoje também com dois convidados. O primeiro é o Caio Viana, presidente da CCGL, para falar um pouquinho sobre exportação de lácteos. Mas antes disso, vale a pena comentar também o primeiro episódio, né? Nós falamos um pouco sobre as transformações estruturais. Nós estamos aí bastante satisfeitos com a repercussão. Até agora foram mais de 1.000 views no YouTube, né? Enfim, o artigo no Milk teve mais de 3.000 visualizações também. E o Ricardo, ele está saindo na rua em Belo Horizonte lá, estão reconhecendo ele, né, Ricardo? Se vocês quiserem comentar um pouquinho, né, como é que foi aí a repercussão e o objetivo também do programa, acho que vale a pena a gente, depois de ter feito o primeiro, fica mais claro aí o nosso intuito com essa iniciativa. Eu queria fazer um comentário, eu fiquei muito surpreso. Eu fui agora no Congresso Brasileiro de Zootecnia e pessoas comentando sobre o programa. Então, acho que está cumprindo a missão, mais do que quantidade. Eu acho que nós conseguimos algo que era o objetivo, né? Quando você idealizou essa brincadeira séria, de trazer gente de conteúdo e a gente começar a ter reflexões muito sérias, né? Sobre o futuro do leite, que está começando a ser feita cada dia, está sendo feita agora. Então, acho que quantidade e qualidade, acho que marca o público que participou aí do primeiro episódio. Maravilha, Paulo. Bom, nesse programa também nós vamos anunciar, ao final, os ganhadores do livro do Almir Meirelles, que o Paulo sorteou lá no programa anterior. Então, aguarde aí o desenrolar do programa, que no finalzinho a gente vai anunciar os 10 ganhadores, né? E a ideia dessa conversa hoje aqui é falar sobre competitividade do leite brasileiro. Até soa, de certa forma, provocação, né? A gente falar de quando o Brasil será exportador de lácteos, no momento em que a gente está batendo recorde de importações, né? Os dados aqui de maio, a gente consolidou hoje, 203 milhões de litros, equivalente leite, dá mais ou menos 8% do nosso consumo, né? Então, aquele sonho exportador lá de trás, ele está mais distante, né? E acho que é sempre interessante lembrar que o risco das importações, ele é o reverso da moeda da falta de competitividade das exportações, né? Então, talvez, pensando no longo prazo, a maneira mais eficiente da gente conter as importações e a gente ser estruturalmente eficiente. E aí eu queria passar a bola para os nossos parceiros aí, para o nosso convidado, né? Caio, primeiro bem-vindo, né? E o que falta para a gente? Vamos já começar chutando na medalhinha, né? Quer dizer, o que falta para a gente atingir um patamar de eficiência que a gente tem em outras cadeias do agronegócio? Então, primeiro agradecer vocês aí, cumprimentar, né, Marcelo, juntamente com o Paulo e o Ricardo aí, pessoas que o leite brasileiro são referências no leite brasileiro, e acho que através de vocês e através dessa bela ideia aí de discutir o futuro, a gente poderá avançar bastante. Então, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar junto com pessoas como vocês aí, que são tão importantes na produção do leite brasileiro. Mas em relação às exportações, a gente sempre se pergunta o que falta para o leite atingir o patamar que outros produtos do agro brasileiro atingiram, né? A gente acompanhou aí uma escalada dos grãos de vários, né? Até pouco tempo éramos importadores de milho, não faz muito tempo, éramos importadores, hoje somos país dos maiores exportadores de milho num rápido curso de tempo, né? Nós já fomos importadores de carne bovina. Eu recordo o Brasil importando carne, aqueles mais
que têm mais idade lembram da carne de Chernobyl, que veio para o Brasil, né? Depois do acidente de Chernobyl, o Brasil trouxe carne barata, trazia estoques velhos da Europa, importava estoques velhos, descarte dos estoques reguladores na Europa, e hoje o Brasil aí sendo grande exportador de carne bovina e grande player internacional. Então, nessa premissa, eu não posso acreditar que no momento que o mundo demande volumes maiores, o Brasil não possa se posicionar como exportador, porque, afinal, a fisiologia dos bovinos de corte é a mesma dos bovinos de leite, né? São ruminantes, tipo de alimentação tanto de fibra vegetal como suplementação de grãos, que o Brasil tem em abundância a um custo competitivo a nível mundial. Então, nós não tem como entender que nós não tenhamos eficiência produtiva para poder competir a níveis internacionais, com os preços internacionais, e assim que o mercado internacional aumentar a demanda, porque o leite, um pouquinho diferente dos outros produtos, ele sempre teve produções locais, e a demanda vem aumentando na medida da urbanização, principalmente dos asiáticos, né? E eu acredito que, nesse momento, o Brasil tem que estar preparado, tem que fazer a sua parte no campo, buscando sistemas produtivos adequados a cada região, genética adequada também às nossas condições, porque nós aqui no Brasil temos um clima no sul do país e outras condições ao norte, mas temos sim muita distância entre os produtores que hoje têm um grau de eficiência dentro da porteira maior e a média dos produtores de leite brasileiro. Então, essa distância tem que ser encurtada para que a gente possa pensar em um dia ocupar o espaço que os outros produtos do agro brasileiro ocupam. Perfeito. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de um choque de eficiência, né? Choque é uma palavra meio forte, mas um ganho gradativo de eficiência que até agora não veio, né? O Ricardo participou, né, na época de També, né, dos esforços exportadores, foi mais ou menos na mesma época da construção da fábrica da CCGL, né? Assim, talvez alguma diferença, mas naquela época lá de 2007, 2008, né, onde os preços subiram muito e tudo mais, a gente não teve ainda, né, esse ganho, né, Ricardo? Marcelo, eu acho que eu concordo plenamente com as palavras do Caio aí. A gente já discutiu isso em outras ocasiões, assim, a equação básica de transformação, né, de milho, farelo de soja e volumoso, o Brasil é imbatível, né, mundialmente falando. Por isso eu também, concordando aí, é questão de tempo. E o Brasil reage rápido, né? Os exemplos que o Caio trouxe aí de sairmos de importadores de milho para exportadores em um período tão curto de tempo, isso, fazendo uma analogia para os lácteos, isso também pode acontecer com a gente, né? E fazendo um link com o programa anterior, onde a gente discutiu muito sobre a evolução da produtividade e da eficiência dos médios e grandes produtores crescendo muito rapidamente em cima dos pequenos e médios, isso, de certa forma, está trazendo uma revolução produtiva no Brasil, principalmente aí, né, com o modelo de compost e tudo mais, que foram as discussões do programa anterior. Eu acredito que também seja uma questão de tempo. Infelizmente, esse tempo está demorando mais do que a gente imaginava, mas o Brasil tem tudo, porque nós somos bons nesta equação da proteína animal, né? Então, eu concordo plenamente aí com o que falaram. Ô Paulo, às vezes também me parece pouco essa questão de exportação, ela vira um lugar comum, né? A gente precisa exportar mesmo? Ou é melhor a gente proteger o nosso mercado,
Que essa é uma discussão que tem gente que fala isso, ó, vamos tentar fechar o mercado, proteger, né? Nós temos 210 milhões de habitantes, um consumo que vai crescer e vamos ficar na nossa. Por que exportar? Então, Ricardo, Marcelo, esse é um ponto muito importante que você levanta, né? Porque a gente tem algo que só os asiáticos têm nesse momento, que é gente querendo consumir leite. O que a gente não tem é renda, mas o consumidor está aí, é um país que ainda cresce a sua população, e é por isso que a gente consegue atrair empresas, tanto no setor de produção quanto de processamento aqui para o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que exportar sim. Embora a gente tenha esse mercado interno, tem que exportar para ser competitivo e tem que exportar para aprender a ser competitivo. Porque nós voltamos aí, você está trazendo esse dado aí de 8%, nós voltamos ao passado, né? A gente está com pouca produção, porque o BGE acaba de soltar mais um dado aí mostrando que a produção nossa está realmente emperrada, embora a gente já tenha discutido isso, as condições no programa anterior, mas se a gente não exporta, nós não vamos ganhar eficiência, porque você só ganha eficiência quando você tem desafios, né? Competição efetiva. E para ter competição tem que estar no mercado internacional. A escolha do Caio aqui foi maravilhosa, porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul, aliás, do Sul como um todo, é um exemplo. Eles estão sob impacto de competição há décadas, porque veio lá o Mercosul, pegando eles de surpresa. E por quê? Porque o Mercosul foi uma tentativa de beneficiar a indústria brasileira como um todo, e não o agro brasileiro, e acabou que a indústria não conseguiu fazer. A turma lá do Rio Grande do Sul foi competente, cresceu para cima da região sudeste. Então, o Sul mostra que ser competitivo significa estar competindo, não tem como ser diferente. Agora, tem uma questão, Marcelo, que eu acho que é até bom a gente conversar aqui, que de um lado tem pobre, do outro lado tem pobre, ou seja, o produtor brasileiro é pobre, a gente tem que lembrar disso, e o consumidor brasileiro é pobre. Então, se nós tomarmos atitudes, por exemplo, de fechar o mercado, nós vamos estar beneficiando o produtor pobre, mas nós vamos estar prejudicando o consumidor pobre. Então, esse é um negócio complicado, nós vamos ter que criar aqui políticas focalizadas e precisa pensar em política pública sim, porque leite é assunto de Estado no mundo inteiro, para que a gente não coloque para correr o produtor, se a gente abrir o mercado, e a gente sabe que o mercado de leite não é essa coisa liberal como muitos imaginam, mas, ao mesmo tempo, se a gente fechar o mercado, nós vamos estar prejudicando o pobre. Então, temos que estar no mercado internacional, temos que ter políticas de exportação, de apoio à exportação. Já temos regiões competitivas aqui no Brasil, que têm baixo custo de produção e têm eficiência, mas nós temos que resolver aí também a situação dos dois pobres, que estão nas duas pontas. Isso a gente faz com políticas públicas. Mercado mais políticas públicas permite a gente começar a ser competitivo. Competição não surge só de um tentando se viabilizar, não. É um conjunto de relações privadas e públicas que definem competitividade. Marcelo, só para complementar o Paulo aí, do mesmo jeito que a gente falou, né, da importância das exportações, eu queria destacar também a importância das importações. Eu acho que o país aberto é um país que faz parte da cadeia global de valor. Quer dizer, as importações também ajudam a melhorar a produtividade e eficiência na cadeia produtiva. País ou setor que está avesso, que é fechado à concorrência mundial, fica atrasado, é fadado ao fracasso. Olha aí, os países mais abertos são os países que mais cresceram no mundo nos últimos anos. Então, acho que defesa comercial, protecionismo, isso só deve ocorrer quando você está realmente colocando algum setor em risco devido a alguma concorrência desleal. E concorrência desleal verdadeira, não inventada, como muitas vezes forçada a barra, né? Então... Caio, você quer comentar isso? Eu quero comentar, porque eu acho que a gente pegou num ponto
nevrálgico aí para a discussão da competitividade e o abastecimento interno. O mercado interno brasileiro é um mercado fantástico, né? Logicamente que ele tem as suas limitações pelo poder aquisitivo, e ele é muito sensível ao poder aquisitivo quando atinge preços que foge aí a capacidade da massa consumidora, a gente tem problemas. Mas se o leite importado nos países de origem tem uma condição tributária semelhante à do Brasil, se tem uma condição de produção mais difícil que no Brasil, né, nós não podemos aceitar que a gente tenha que criar barreiras às importações por ineficiência nossa. Então, nós temos que fazer Estamos aí à véspera de uma reforma tributária. Eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado para que essa reforma tributária não deixe o setor leiteiro brasileiro numa condição mais difícil ou mais tributado que o leite nos principais países produtores. Nós temos que estar em igualdade de condições. Aí a carga tributária não pode ser, e ela não é só a carga tributária direta, a indireta também, nos insumos, nos meios de produção, nos equipamentos. Então, se a gente tivesse cuidado de ficar em equilíbrio com a questão da carga tributária de produção, dos meios de produção de leite em relação aos principais países, e aí nós vamos para um preço balizado no mercado internacional, que a gente sabe. Quando é que o Ricardo sabe aí? Quando é que o Brasil foi grande exportador de leite? Quando o mercado descolou, foi para patamares muito altos, aí acima de $4.500, nós nos tornamos competitivos. Abaixo de $3.500, o Brasil passa a ser importador de leite. Então, nós temos que ter a consciência que o leite tem um patamar internacional e que nesse aí nós temos que nos enquadrar e temos que conseguir os produtores ganharem dinheiro, terem rentabilidade em patamares médios de mercado, e senão nós nunca poderemos pensar em exportação. Além do que as questões sanitárias, né, não vamos abordar aqui porque são amplas, mas já foi trilhado um bom caminho, e a gente tem que seguir perseguindo. Nós temos condição sanitária nas outras proteínas animais, e o leite também tem que seguir o mesmo caminho. Mas eu vejo que essa questão é nos posicionarmos com possibilidade de, num patamar de preços internacionais balizados, a gente ainda assim conseguir, o produtor brasileiro conseguir ganhar dinheiro, ter rentabilidade. Aí o trabalho que a gente falava aí da eficiência do sistema não é só dentro da porteira, mas também a questão de logística das empresas, das indústrias, e aí sim nós afastaremos definitivamente o fantasma das importações, e aí o produtor brasileiro sempre assombrado cada vez que o câmbio ou o preço internacional favorece a Argentina. O Mercosul, vamos dizer, inunda de lácteos aqui, e essa descontinuidade é ruim para todo o sistema de produção. Ô, Caio, você falou alguns pontos aí interessantes, né? O preço médio, né? A condição média do produtor, ele tem que ganhar dinheiro mesmo em condições de exportação. Mas dá para a gente dizer que já existe um leite exportável, né? Eu estou lembrando aqui, tive recentemente num evento, né? O Ricardo estava junto, produtores com alta eficiência mostrando lá retorno sobre capital investido de 20%, 30% ao ano, né? Ou seja, tem gente ali e produtores que controlam custo, etc. Dentro desse universo que é o leite brasileiro, que tem de tudo, tem até gente muito eficiente, né? Tem gente que já queria fazer parte desse ponto. E aí, assim, o que falta para isso disseminar? Vai acontecer naturalmente? Como é que a gente pode pegar esses exemplos de sucesso
Porque, claro, as margens lá na frente desse produtor super eficiente vão cair, né? Se a gente vai produzir a 40 centavos ou 35 centavos de dólar em algum momento, né, se for possível, né, para participar desse mercado, as margens vão cair, né, dos produtores que hoje estão ganhando dinheiro, os produtores mais eficientes vão ter margens menores, né? Mas o todo vai avançar de forma mais eficiente. O que falta para a gente, de fato, identificar esses produtores e fazer isso acontecer? Quem Marcelo, a gente até fez há poucos dias, fiz uma rodada nas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul que fornecem leite para a CCGL e me surpreendeu muito de ver produtores eficientes, produtores com margens líquidas aí na faixa de 20% a 30%, que eu considero como um negócio, um belo negócio no agro, e esses produtores não eram essencialmente produtores de larga escala, tinha produtores com áreas pequenas e com alta eficiência, tinha produtores nos dois sistemas, pasto com suplementação e confinado, com margens semelhantes, né, com rentabilidades semelhantes, logicamente que cada um adequado à sua realidade, aquilo que mais se adequava à sua propriedade, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nos dois sistemas produtores aí, com margens excelentes. Agora a gente tem uma tendência aí, os preços ao produtor caindo, também em função das importações, mas também temos os custos caindo em função dos suplementos aí, né, da farelo de soja, milho, também tendo queda de preço. Então, eu vejo que o que precisa, sim, é melhorarmos e essa transformação está acontecendo. Muitos produtores menos eficientes saindo da atividade e aumentando a eficiência daqueles que permanecem. E aí é muito importante a gente dizer, pequenos produtores em área também estão aumentando a eficiência. A eficiência não está ligada ao tamanho da propriedade. Logicamente que a escala ajuda muito, mas a escala na produção de leite. Perfeito. Ô, Paulo, o Caio mencionou essa questão dos preços externos, né, que chegaram a 4.000, né, 4.500, 5.000 dólares em algum momento, e a gente ficou competitivo pela via preço, né, não pela via custo. Se a gente olhar os fundamentos de demanda no mundo, tem uma perspectiva favorável, né? Quer dizer, a população cresce, urbanização, ocidentalização, aumento da renda, países tradicionais não têm crescido, né? Então Nova Zelândia dificilmente vai voltar a crescer, mesmo a Europa também não cresce, né? Então existe aí uma perspectiva de aumento de preços no longo prazo, né? E esse longo prazo algum dia vai chegar, ou se a gente tiver esse aumento de preços, né, em função desse descompasso oferta e demanda, a gente vai ter um novo equilíbrio e uma demanda menor, e o leite vai ser um produto mais restrito. Como é que é a tua bola de cristal, aí, a tua visão nesse sentido, olhando para frente? Inclusive o IFCN, que é hoje na Alemanha, né, que analisa muito essa questão de mercado de leite, eles trabalham com a ideia da baixa elasticidade, ou seja, pode custar mais caro que o consumo não cai, mas acho que é uma visão, talvez, um pouco mais centrada nos países já de renda mais alta, não é? Seria isso? Bom, eu acho que internamente a gente tem muito claro que se o leite fica caro, o produtor não reage, não está reagindo, mas o consumidor, sim, ele reage e para de comprar. Então, a questão da elasticidade da demanda aqui, para nós, está muito evidente. Mas, olhando agora o mercado internacional, há 20 anos atrás, na minha tese de doutorado, eu fui dar uma olhadinha no mercado, né? E hoje, né, refletindo aqui para o programa, estou convencido, Marcelo, que a política agrícola comum deu um impacto muito grande na oferta de leite, principalmente na Europa. Quando acabou a política... E aí bagunçou o mercado internacional durante muito tempo. Porque os caras produziam lá sem preocupar com o custo, o governo comprava, aí não tinha onde colocar, colocava no mercado internacional a qualquer preço, e muito leite entrou aqui no Brasil, inclusive triangulado.
Com o fim da política agrícola comum, aí a gente começa a ter uma condição inversa, porque a questão regulatória lá na Europa tira a Europa da competitividade, já que o assunto nosso aqui é ser competitivo, a Europa está deixando de ser competitiva em função da questão de produção de alimentos. Não aumenta o consumo, porque a população não cresce, todo mundo está velho, mas também não tem muito como aumentar a produção. E tem aí um mundo imenso de países emergentes crescendo. O Brasil tem tido crescimento pífio do PIB há muitos anos, mas a Europa, a Ásia está crescendo. O Caio mesmo levantou isso. Então, eu estou convencido que o mercado internacional é altamente promissor. Por isso que a gente, mesmo tendo o mercado interno aqui, a gente precisa preparar, precisa começar a caminhar para esse novo ambiente que a gente está tendo, do leite deixar de ser o patinho feio, porque está deixando, mas tem um ponto que eu acho que eu queria trazer aqui para reflexão. Eu acho que tem a questão do preço, que a gente não é competitivo, o preço nosso, tem a questão da qualidade, nós ainda não temos claramente políticas públicas que deem sustentação a esse setor, para que ele seja exportador, mas tem um ponto que é a questão da coordenação de cadeia. Eu estou terminando essa fala, mas eu fui muito impactado. Sabe o que eu acho, Marcelo? Eu não sei se o Ricardo já esteve lá no Ministério. Eu acho que o Brasil tem tido uma felicidade muito grande nos últimos anos de ter ministros muito bons comunicadores e muito culturalmente sofisticados. Então, eles conseguem falar e fazer o Ministério da Agricultura ser até maior do que o orçamento que tem. E eu estou me referindo a isso porque eu vi uma reflexão do ex-ministro Turra, está com 80 anos, e o Turra falando uma coisa assim que me impactou muito. Ele falou o seguinte, e ele entende, porque ele é de um setor que é exportador. Ele falou, olha, a história é o seguinte, para ser exportador, tem que resolver o problema dentro da cadeia. Não adianta ficar olhando para fora, enquanto as coisas não estiverem amarradas. Ele estava falando de coordenação de cadeia. Eu acho que enquanto nós tivermos o que a gente teve no ano passado, do preço sair de R$ 2,40 e a R$ 4,40 ao produtor, e 90 dias depois voltar a R$ 2,40, a gente não tem coordenação. Esses 8% que a gente está importando, eu sinceramente não sei se é tudo que é necessário. Então, enquanto nós não resolvermos aí essa questão de coordenação de cadeia e passa pela indústria brasileira, são muitos laticínios, cada um tomando decisões próprias, mas que o somatório traz algum efeito manada com muita frequência, eu acho que fica muito difícil também para a gente ser competitivo. Então, a cadeia é um assunto que eu gostaria muito de ouvir todos vocês, inclusive o próprio Marcelo. Eu acho que assim, bom, primeiro, certamente estamos importando mais do que precisa, tanto que os preços estão caindo, né? Numa época que não é para cair, né? A questão é que a diferença de preços é grande, né? E tem o efeito retardado, né? O produtor, né, o mês passado fechou com alta, né? E no momento em que a coisa já estava escalando aí em termos de importação. Então, de fato, é um mercado. Essa resposta é uma resposta complexa, Paulo, porque é o que você falou, é muito heterogêneo, né? Você tem muitos agentes, e não é só laticínio, você tem, né, varejistas que vão importar, você tem mesmo em produtores, você tem um número grande de produtores com perfis muito diferentes, né? Você tem uma questão de mindset, né, que para usar o termo da moda, que a gente está acostumado a buscar no governo, né? Então, até essa é uma questão também, até que ponto que agora existe, né, existe um contexto em que o governo vai atuar para reduzir esse fluxo ou não, né? Eu acho difícil pelas questões do Mercosul, enfim, pela questão inflacionária, etc., mas acho que é uma discussão interessante. Mas a gente tem esse mindset que sempre volta, né? E a ausência de ferramentas que vão trazer mais previsibilidade, como mercados futuros, etc., que a gente discutiu lá atrás e não trouxe, né? Então, eu acho que assim, eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu acho que tem uma questão do mercado, realmente, que é um mercado que ele é especulado, né? Ele tem um caráter especulativo grande, né, em função das informações assimétricas, em função de uma série de coisas, e a gente não tem as ferramentas, e a gente tem um mercado que é muito heterogêneo, com muitos players. Então, é difícil você falar em coordenação de cadeia, né? E acho que aí, talvez, o que falta também é aquilo que a gente discutiu, que é
tentar ter uma visão de mais longo prazo. Quer dizer, está todo mundo tentando se salvar, mas não tem ninguém pensando no todo, né? Quer dizer, onde é que nós vamos estar? Tá bom, nós queremos ser competitivos. O que nós vamos fazer para isso acontecer como setor? Essa discussão, ela não existe hoje, né? A nível setorial, né? Existe a nível de empresa. A empresa está olhando para ver o que ela precisa fazer, mas a nível setorial, de como é que nós vamos chegar lá, é aquela história, daqui 10 anos, 10 anos é muito tempo, eu estou preocupada com o que eu vou fazer com o meu trimestre, né? Bom, 10 anos são feitos de um monte de trimestres, né? Eles vão chegar em algum momento. Então, eu não tenho resposta, mas eu acho que passa um pouquinho por isso, pelo viés que a gente tem, pelo mindset, que é um mindset que não olha muito para isso, né? Que tenta proteger o seu mercado. Aí tem todos os argumentos que o mercado internacional é complicado, tem ainda, né, subsídio não à exportação, mas tem subsídio, tem apoios aí a produtores, né? Tem uma série de coisas aí que podem ser utilizadas, mas acho que essa questão da coordenação de cadeia é essencial e muito difícil de resolver. E acho que aí cabe a indústria puxar isso, no meu modo de ver. Porque a indústria é o consolidador, tá certo? A indústria, não é o produtor que vai puxar isso. Acho que quem tem que puxar isso é a indústria como um todo, no meu modo de ver. Então, complementando aí, Marcelo, a fala do Paulo, assim, me assusta quando a gente pede mais política pública ou qualquer tipo de intervenção governamental. E isso aí me arrepia, sabe? Eu acho que toda a cadeia, todo setor que a gente pede qualquer tipo de intervenção pública, a chance de piorar é muito maior do que melhorar. Acho que o Caio levantou um ponto importante aí de reforma tributária. Eu não tenho dúvida que a reforma tributária afetará negativamente o agro e o leite vai ser afetado juntamente, infelizmente. Então, assim, tudo que funciona nesse país, o governo bota a mão para piorar. Tá? Então, assim, eu assusto quando o governo entra no meio de qualquer política pública, eu fico meio assim. Então, assim, acho que quanto mais liberalismo, melhor. Nesse assunto nosso, importação e exportação, eu acho que isso é fundamental para um ganho de competitividade da cadeia láctea brasileira, como para qualquer outra cadeia. Isso é inserção na cadeia global de valor. A gente tem que importar nos momentos em que falta leite no mercado e tem que exportar nos períodos em que há um excedente. Essa arbitragem, essa lutar. Tá? E até porque que a gente importa é Uruguai e Argentina, que não tem esses impactos de qualquer tipo de apoio governamental do ponto de vista produtivo. Quer dizer, são governos que não subsidiam a sua produção e muito menos exportação. Então, assim... lá na Argentina tem as taxações, tem as retenções lá, né, de milho e soja, né? É o contrário, ali pede intervenção e dá nisso, dá o que a Argentina faz, quer dizer, é atrapalhar a única cadeia, a única atividade produtiva que resta na Argentina, que é o agro. O governo bota a mão e avacalha, quer dizer, aí acaba de atrapalhar a única coisa que dá certo. Como no Brasil também uma das poucas coisas que dão certo é o agro, eu morro de medo do governo lembrar da gente, sabe? Eu prefiro ficar longe, e quanto mais longe, melhor. Mas, o Ricardo é o bad guy do grupo, ele tem esse papel de falar, ele fala mesmo. Mas, Marcelo, essa questão aí o que mais faz bem para o agro e para as cadeias se tornarem eficientes é o mercado. E tem que deixar o mercado funcionar. O mercado, quem determina o preço é quem consome. E atingir consumidores, vamos dizer, não só mercado interno, mas ter o mercado externo, é o que pode salvar a produção de leite brasileira. Nós temos aí, já falamos, a Ásia vai ser um grande tomador de produtos. Os países que abastecem o mercado internacional, tradicionalmente, eles estão limitados na sua produção. À medida que crescer a demanda, né, na Ásia, os países tradicionais exportadores, aí como Nova Zelândia, têm suas limitações de área
Europa, vamos dizer, no momento que também o governo foi se retirando dos subsídios, diminuindo os subsídios, eles naturalmente não vão eles vão diminuir a importância deles no trade internacional, e aí surge a oportunidade que eu vejo assim, Argentina e Uruguai talvez vão estar muito mais olhando para esse mercado do que olhando para o mercado brasileiro. Então, nós, produtores de leite do Brasil, nós temos que nos juntar e olhar o mercado global. E o mercado global vai se regular como todos os produtos se regulam, preços internacionais, e nós, para poder manter uma cadeia, temos que nos enquadrar nesses preços sem interferências de governo. Concordo com o Ricardo. Me arrepia que o governo interfira, porque nesse momento nós estamos discutindo a evolução da cadeia, melhorias na cadeia, melhorias de eficiência logística, melhorias de eficiência nas indústrias, melhorias sanitárias e melhorias da porteira para dentro. E se isso continuar acontecendo como vem acontecendo e como nós estamos presenciando alguns produtores já com níveis de excelência, nós vamos atingir, e nós nem abordamos ainda as questões de sustentabilidade, de ESG, certo? Que abre uma outra grande oportunidade. Nós vamos, com certeza, vamos fazer um programa só sobre isso, tá? Acho que tem um espaço para discutir isso. E assim, nós já passamos do tempo aqui, então vamos, acho que encerrar o bloco, né? A discussão aqui podia ficar horas, né? Mas o que me chama um pouco assim, às vezes a gente, né, quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Então a gente tem que passar por um processo de ganho de eficiência, né? E isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Então dá para a gente ser otimista, em que pese um momento difícil, dá para ser otimista no médio prazo. O setor lácteo do Brasil tem conserto, ou nós vamos ser importadores estruturais, como muita gente no mundo acha que a gente vai ser? Ô, Ricardo, fechando então esse bloco, a gente tem que lembrar que quando teve governo tabelando, a gente não cresceu. Então, esse é um ponto que a história nos ensina. E só começou a crescer a partir dos anos 90, porque não teve mais tabelamento. Olhando para o futuro, o mercado internacional ele é convidativo, e nós temos aqui milho e soja, que nós já somos competitivos, em todas as outras proteínas animais somos competitivos. Então, se tem demanda internacional e nós somos competitivos nos insumos, é o que todos nós falamos aqui, a transformação já está em curso. O futuro nos aguarda e nós seremos exportadores, sim, de leite. Eu acho que, só para finalizar aqui, tá? Eu acho que o Caio falou um negócio da gente olhar os entraves da competitividade, né? A questão logística, etc. Eu acho que esse é um trabalho que precisa ser feito, né? Destrinchar a competitividade da cadeia do leite, da produção até a indústria, até depois da indústria, né? Identificar aonde a gente está perdendo, né? E por que a gente está perdendo. Eu acho que esse é o trabalho que precisaria ser feito, e aí atuar nisso, né? Onde a gente é bom, a gente sabe, onde a gente é ruim, a gente tem que descobrir e aí fazer um trabalho de mais longo prazo, né? Então, eu acho que seria esse o... Bom, eu queria, assim, o Caio vai estar com a gente aqui para o bloco final, né? Eu queria agradecer, né, o nome aqui do Leite Futura, a presença dele, né? E parabenizar o trabalho que vem sendo feito aí pela CCGL. CCGL, todos os Interleite Sul levam a maior delegação, toda vez. É impressionante. E isso é um sinal, né? Um sinal de como eles valorizam a questão do conhecimento, e isso, obviamente, repercute aí no dia a dia dos produtores, da equipe técnica, né? Então, parabéns aí para a CCGL. Obrigado, Caio, vai estar aqui com a gente. Eu vou chamar aqui agora, já está aqui a professora Carla Bittar, da Exalc USP, uma participação aqui num bloco novo aqui do Leite Futuro, que foi a sugestão do Paulo e a gente achou legal, que é o que tem de novo. Acho que esse programa ele também tem o objetivo de falar um pouco de inovação, né, de coisas novas acontecendo. Aliás, Paulo, essa é uma coisa que eu queria puxar, né, o nível de inovação
né? Se a gente pensar, por exemplo, as startups, o setor tal, tem muito pouca coisa acontecendo hoje. Esse é um tema para um programa, né? Tem muito pouca coisa acontecendo. E mesmo em laticínio, a gente está, por exemplo, falando do Dairy Vision, eu quero trazer startups lácteas, tal, são as mesmas, não tem coisa nova acontecendo. Então, esse é um tema bem interessante para a gente discutir, tá? Talvez esteja no hype cycle lá, vivendo uma parte de desilusão, né? Mas a discutir depois. E, professora Carla, bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É você, né? Minha bicha, foi minha caloura, né? Bom, esse comentário foi super bom para mim, que já mostra que eu sou bem mais nova que você. Muito né? mais E nova. isso, né, já virou uma cerejinha do bolo já. A professora Carla, ela está lá nos Estados Unidos, na Flórida, fazendo um pós-doc, né? É uma das maiores especialistas em bezerras aqui no Brasil, né? Então, professora Carla, prazer. Prazer é meu, obrigada. Estou muito contente com esse convite. Achei muito legal a iniciativa de vocês com o podcast. Eu sou super fã de podcast, escuto vários e fiquei muito contente que vocês tomaram essa decisão. Obrigada por me fazer parte disso. Obrigado pela presença. A gente estava meio ali, falou, vamos fazer um negócio diferente, né? E vamos nos divertir, acima de tudo, é o que tá acontecendo, mas também refletir sobre as questões do setor. E aí, né, nessa sessão do que tem novo no leite, você escreveu um artigo no site lá do Beef on Dairy, né, que é um movimento aí, né, uma estratégia aí nos Estados Unidos dos produtores de leite. O que é esse Beef on Dairy? Na verdade, não é uma coisa muito nova, né? Os americanos começaram com essa ideia de inseminar vacas leiteiras com touros de corte por volta de 2010. E isso tem me chamado a atenção porque, trabalhando com bezerros há tantos anos, o fato da gente abater, descartar os machos leiteiros, isso me incomoda desde sempre. Eu me lembro que eu era estagiária do professor Vidal, aquilo me incomodava, sabe? Eu fui ser estagiária do Arthur Quinelato na Embrapa, eu nunca vou esquecer disso, era uma Páscoa, eu tive que abater 5 machos leiteiros que tinham nascido. Então, aquilo, assim, para mim é incompatível, né, com produção animal. Então, vamos aproveitar esse animal de alguma forma, né? O professor Matheus Paranho usa um termo, assim, que, assim, é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, por que a gente não faz isso com os machos, né? Vamos fazer alguma coisa aí para que esses animais possam ser criados e ser, né, aproveitados como fonte de proteína animal num país que precisa de carne, né? Então, o que os americanos fazem, que é esse Beef on Dairy, é basicamente hoje utilizar sêmen de touro Angus em vacas, né? Normalmente é muito mais em vacas do que nas novilhas, porque a novilha é vista como o melhor animal, né? Ele é fruto de melhoramento genético. Então, as vacas que têm algum problema reprodutivo ou uma menor eficiência, na verdade, e não emprenham de touros leiteiros, acabam sendo inseminadas com touros Angus. E aí, essa estratégia foi muito comercial, porque os americanos já há muitos anos aproveitam os machos leiteiros para carne, mas havia uma demanda da melhoria da qualidade dessa carne, né? Então, questões de marmoreio, aquela classificação que eles têm aqui, e isso também é associado com o fato de que os animais leiteiros puros, né, são mais lentos, eles não são tão precoces. Então, quando a gente tem o cruzamento, a gente acelera isso, né, aumenta o desempenho desse animal, e, além disso, a gente melhora a qualidade dessa carne. Então, essa é uma estratégia que é bastante utilizada aqui, e acho que eu chamo a atenção, assim, no texto, né, que
essa estratégia aqui, ela tem um objetivo que talvez seja diferente do objetivo que a gente tem no Brasil, porque no Brasil, a gente nunca aproveitou o macho leiteiro. Então, o fato desse animal ser lento do ponto de vista de taxa de crescimento e fornecer uma carne de menor qualidade, né, sempre fez com que a gente descartasse. Então, hoje essa é uma oportunidade, né, e quem sabe a gente possa ter isso aí num futuro próximo. Algumas poucas fazendas já têm feito isso, né? Tem algumas iniciativas, né, que a gente ouve falar, né, tinha um projeto, até preciso me atualizar, da Castrolanda com o Vitelo, né? Enfim, porque assim também, a gente fala em vitelo, né? A gente não tem vitelo no Brasil. Vitelo é um tipo de criação que o animal ele não come ração, ele não toma sol, né? Então ele é criado em galpões fechados, sem acesso à ração, porque a carne tem que ser o mais branquinha possível. Ele é um animal que ele é anêmico, né? Então ele tem baixa concentração de ferro e isso não tem aceitação no nosso mercado, né? Quantos de vocês já comeu vitelo no Brasil? Eu nunca comi vitelo no Brasil. Eu sei que de vez em quando tem alguns supermercados de maior poder aquisitivo, né, para um público de maior poder aquisitivo, mas a gente olha para aquele corte, não é um corte que tem aceitação para o mercado nacional. Uhum. Do meu ponto de vista, né? Não, é verdade. Vocês querem comentar, Ricardo, Paulo? Eu queria só, professora Carla, assim, esse projeto que a senhora está trabalhando aí nos Estados Unidos, o que de fato difere? Eu não sei se você tem conhecimento. Aqui em Minas, nos idos dos anos 2000, a Emater aqui tentou desenvolver um projeto, o F1, e foi um retrocesso para o setor. Quer dizer, a gente piorou o leite e piorou o corte. Ao invés de melhorar, nós pioramos nos dois lados. E demorou-se aí muito tempo para voltar a recuperar a produtividade láctea aqui dentro. O que difere esse projeto atual e com certeza muito mais... Veja só, Ricardo, a estratégia é você considerar alguns aspectos do rebanho para essa tomada de decisão. Então, por exemplo, a sua vaca não emprenhou, ela pode seguir para isso, mas junto com o fato dela ter menor desempenho reprodutivo, a gente tem que olhar qual é o número de novilhas que eu tenho no rebanho, porque em algum momento eu vou precisar de um animal leiteiro para repor a vaca que vai deixar o rebanho, e o problema do F1 é exatamente esse, porque provavelmente eu não tenho assim conhecimento do que ocorreu nesse projeto da Emater, mas provavelmente muitos produtores seguraram as fêmeas F1 para a ordenha. E é óbvio que isso não vai dar certo, porque essa vaca F1 ela já não é mais uma vaca especializada, que tem alta persistência de lactação. Então, quando a gente tem lá um alto número de novilhas no rebanho, também o preço do bezerro, desse bezerro beef on dairy, tá alto, essa também tem que ser estratégico, sabe? Eu tenho que entender se o mercado está funcionando, se o negócio está funcionando, e considerando o número de novilhas que eu tenho no rebanho, eu vou tomar essa decisão. E aí, eu vou vender os machos e as fêmeas. Essa fêmea, ela não vai existir no rebanho leiteiro, tá? Então, machos e fêmeas vão embora. Essa é uma estratégia para eu manter minha produção de leite, porque eu quero que a minha vaca tenha um parto por ano, por exemplo, mas eu não tenho que ficar com a cria, porque eu tenho um monte de novilha no rebanho, por exemplo, então eu posso diminuir esse número de novilhas de reposição, a criação de novilhas de reposição, e manter a minha produção de leite. Então, é bem estratégico, sabe? A dificuldade que eu vejo é que o que a gente precisava ter era uma cadeia, porque o produtor de leite que faz isso, né, e das fazendas que eu tenho conhecimento no Brasil,
As que fazem isso são aquelas que estão com problemas de espaço. Tem alta densidade de animais de reposição, porque melhoraram muito o manejo reprodutivo, então você tem mesmo um parto a cada 13 meses, vamos dizer assim, e melhoraram muito também a cria e a recria. Então, a mortalidade diminuiu, aumentou o número de partos, só que a fazenda, ela ainda não conseguiu fazer um investimento, ela não tem condições, principalmente em função da sua capacidade de produção de alimento, de aumentar o número de vacas. Então, alguns animais, né, acabam sendo utilizados com essa estratégia. Mas o que acontece é que, aqui nos Estados Unidos, o que se vê é que a maior parte dos animais são vendidos já com 2 semanas de vida. Então, quem vai criar esse bichinho aí é outro produtor, né? Então, nós não vamos misturar sistemas de produção de leite e corte na mesma propriedade. O produtor de leite, ele tem que ter um foco, né? Então, esse animal vai embora. Só que, para que esse negócio funcione, né, para que a gente tenha aí uma fidelização ou, né, relações bastante honestas, comerciais, esse bezerro, ele tem que ser de boa qualidade. Então, ele tem que receber colostro, ele tem que ter cura de umbigo, né? Aqui, a gente vê nos levantamentos, tem um levantamento grande de Cornell, mostrando que quando o animal... as fêmeas têm menor custo, né, ou tem menor preço, na verdade, as fêmeas têm menor preço, quando não está castrado e descornado, também tem menor preço. Então, a gente vai ter que adaptar todo esse sistema, pelo menos para esses animais, até 2 semanas, para que o negócio funcione, né, seja rentável realmente. Agora, as fazendas precisam também tentar avaliar qual é a sua capacidade de comercialização de fêmeas, né? Porque, às vezes, uma fêmea que já não atende os critérios de qualidade ou aquilo que a fazenda deseja, pode ser uma vaca muito boa para o vizinho, né? Então, ele pode vender vacas, ele pode vender novilhas, e isso, né, talvez seja tão rentável quanto utilizar um touro de Angus nas vacas. Ô, professor... Paulo, só para a gente finalizar esse bloco, vamos lá. Então, você sabe que eu sou economista, então eu tenho direito de fazer perguntas não muito qualificadas, né? O que o Ricardo falou é corretíssimo. Aqui foi um caos, porque a gente estava querendo ter gado leiteiro e voltou aquela coisa de... como falaram que era animal de dupla aptidão, que não era, né? Não era. Bom, mas você começou falando aí que você sofria muito quando via o machinho morrer. Bom, a gente começou a resolver isso com o semi-sexado, então reduziu o número de machinhos. Aí, pela sua fala, você está criando um novo negócio, né? Um novo negócio, e aí muito focado na vaca que está com problema reprodutivo. Mas a gente vai continuar tendo machinho nascendo, e que, pelo que eu entendi da sua fala, eu fico achando que é um custo. Nós vamos ter que ter um custo. Assim, como é que eu vou vender leite para os jovens que estão chegando e falar que eu vou continuar? Porque, pelo que eu estou entendendo, nós ainda não resolveremos a questão do machinho. Nós vamos continuar matando machinho. Mas numa quantidade muito menor, né, Paulo? Mas um que matar, eu acho que nós vamos ter que assumir isso. Sim, isso, assim, se a gente conseguir reduzir isso, né, com o uso de sêmen sexado, a gente já diminui muito o nascimento de machos, só que daí a gente criou outro problema, que é a alta densidade de fêmeas, tem muita fêmea, não cabe as fêmeas, tem doença, é uma confusão, mas eu acho que a gente consegue, e talvez uma parte desses machos leiteiros possam ir junto, sabe? Com esse F1 aí e ver o que dá, porque, enfim, assim, não existe uma solução para esse problema, uma solução definitiva, mas eu acho que, assim, já passou do tempo da gente conversar sobre isso,
É uma dor no setor, né? E é uma dor que assim, incomoda o mundo inteiro e cada vez mais tende a incomodar o consumidor. E sabe o que me incomoda demais, Ricardo? Que a gente vê fazendas com selos de bem-estar animal que o macho fica lá morrendo, fica largado lá à própria sorte. Como é que essa fazenda tem um selo? Todas as fazendas que têm selo têm esse tipo de ocorrência. Então, para mim, é um grande paradigma, sabe? Para mim, é uma contradição do setor. Como eu trabalho com bezerro, eu não gosto de ter esse problema associado, sabe? Então, e certamente, né, o consumidor também não vai gostar de saber disso, né? Então, acho que é um pouco do que o professor Matheus falou, de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Sim, sim. Agora, claro, se você... as três grandes frentes, né, que o setor tem que trabalhar, né, para ter direito a ter um mercado, né? Uma é a questão ambiental, sem dúvida nenhuma, né? A outra é a questão da qualidade nutricional, né? Quer dizer, faz bem, não faz bem, enfim, tem tudo isso. E a outra é a questão do bem-estar animal. Essa, no limite ético, é a mais difícil de se trabalhar. Por quê? Porque, bom, você chegar num ponto que fala, bom, eu sou contra explorar um animal e matar um animal. Bom, aí não tem... Aí é uma barreira, não tem jeito, né? E a mesma vaca de leite, no momento ela vai ser descartada, vai morrer, etc. Né? Então, esse é um problema sério, mas acho que essa abordagem ela é interessante para reduzir isso e oferecer também uma oportunidade de renda adicional para o produtor dentro da linha da multifuncionalidade, né? E acho que é um tema interessante. E lembrando que você vai estar com a gente aí online, no seu caso, especificamente, no Interleite Brasil, 2 e 3 de agosto, para aprofundar mais esse tema, né? Então, aqui foi mais uma palhinha para a gente spoiler. Um spoiler, mas bons pontos aí para a gente, acho que cumpriu bem aí o aspecto de refletir, né? E parar para pensar algumas coisas que acontecem, né? E que a gente tem mais responsabilidade sobre isso. Bom, a professora Carla vai ficar aqui com a gente também, né? Acho que podemos agora para os blocos finais chamar o Caio também, que pode estar aqui com a gente. Notícia para comentar. Ricardo, tem alguma notícia recente aí que você acha que vale a pena falar rapidamente? Cara, muito rapidamente, nada a ver com lácteo. O lançamento ontem do Vision Pro da Apple, aí todo mundo agora vai sair com óculos de mergulho na rua e custa $3.500. Esse é o maior desafio da Apple para os próximos anos. Muito Posso legal, comentar isso? Eu achei curioso, eu comecei a assistir o vídeo do lançamento, né? E aí aparece lá que ele é muito, muito legal, porque você pode colocar, mas você continua vendo se alguém chega do seu lado, e a pessoa que chega do seu lado também consegue te ver. Aí eu fiquei pensando, poxa, os caras, será que alguém vai pensar que o óculos te deixa invisível agora? Ainda bem que a pessoa vai te ver, né? Vai te ver, mas vai te ver com óculos de mergulhador no meio da rua, né? Vai ser um tanto quanto ridículo, assim, todo mundo com óculos de mergulhador na rua. Eu quero ver como é que vai ser isso, mas vamos lá. Legal a dica aí. Marcelo? Fala. Não sei se me dá licença, eu achei o assunto da Carla, professora Carla, muito interessante. E assim eu tive a oportunidade de acompanhar na produção de gado leiteiro na Europa. Os produtores de leite normalmente separavam as 50% das vacas que eles não interessavam reproduzir fêmeas daquelas vacas para o serviço com gado de corte para se destinar ao frigorífico. E esses animais iam machos e fêmeas para o frigorífico, e as fêmeas também tinham alto valor no mercado para fazer o 3/4 de corte. A fêmea meio sangue de corte com meio sangue Angus era uma vaca muito valorizada para colocar um gado de corte em cima e fazer um 3/4 corte, que é uma vaca que amamentava muito bem em condições naturais de pastagens. Então, sempre me chama a atenção a gente falando em eficiência dentro da porteira, reproduzir 50% das vacas mais eficientes e as 50% das menos eficientes em produção de leiteira, reproduzir com gado de corte.
A gente escapa do problema da superprodução, de não saber o que fazer com as fêmeas leiteiras, e o macho se torna um animal valorizado, e aí concordo com ela, ele tem que sair da propriedade de leite e ir para um produtor especializado em levar esse novilho para frente. Só uma abordagem achei muito interessante, acho que é um dos pontos que ajudará a aumentar a eficiência do produtor de leite. Muito bom, maravilha, Caio. E Paulo, alguma notícia que comentar? No Vale do Botafogo, tá? No Vale do Botafogo. Bom, é muito rapidinha a notícia. No início do mês agora, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que é formada pelas entidades aí do setor produtivo, eu me refiro aí às associações que representam as diferentes cadeias, o pessoal de publicidade, as grandes empresas, o pessoal do departamento aí de marketing. Essa associação, ela conseguiu consolidar uma estratégia de comunicação para valorizar o agro e falar com o urbano brasileiro, e eu acho que isso vai ser... A notícia é que isso foi estruturado e tem muita empresa de qualidade falando que vai pôr dinheiro. Logo, logo, eu acho que nós vamos ter aí uma repercussão. Que bom, né? Que a gente começa a ter ações pré-competitivas no agro brasileiro. Isso pode mudar essa imagem que muitos têm do nosso setor. O Nizam Guanais tem falado muito sobre isso, escrito, né? O brilhantismo dele, ele fala que a gente tem que saber separar o agro do ogro, né? Exatamente. Se eu fizer isso, vai ficar difícil, né? E legal. Bom, a notícia que eu levanto aqui, né, foi o investimento que uma startup recebeu, a Atian, que é uma startup dos Estados Unidos, que é uma startup que atua no mercado de carbono. E quem investiu nessa startup, Caio, foi a California Dairies, que é uma cooperativa de produtores de leite. Né? Então, essa startup recebeu um aporte, a DSM investiu nessa startup, e a California Dairies, que é uma cooperativa de produtores, também investiu. Então, a turma está de olho já em como é que esse mercado de carbono pode ser uma fonte de renda adicional para os produtores de leite. E tem laticínios também, obviamente, olhando isso. Eu acho que é uma notícia interessante. O Paul Meyer, que é o CEO dessa startup, vai vir para o Dairy Vision, vai ser palestrante no Dairy Vision, então vai ser bem legal a gente ter esse contato. Essa é a minha notícia. Ô, Paulo, esse é um assunto de futuro, hein? Desculpa aí, Ricardo. Esse é um assunto para programa também, Marcelo. Com certeza, com certeza. Inovação, startup, meio ambiente. A abordagem da notícia é excelente, Marcelo. Nós estamos aqui na Cooperativa Central, juntamente com as cooperativas singulares, trabalhando nesta linha de certificarmos não só a produção, o produto final, leite e atividade leiteira, mas começar com a questão de solo, né? Os manejos de solos e de forrageiras que nos permitam comprovar carbono neutro ou até um sistema negativo de carbono, né? Estamos com a parceria aí com a Embrapa, Paulo, e aqui o pessoal da Embrapa Passo Fundo, Trigo ali, trabalhando sistemas de solo na questão do manejo integrado aí para a produção de leite. Maravilha, excelente, cara, sempre à frente aí. Bom, chegamos aqui ao final. A gente falou quer ser 40 minutos. As dicas, Marcelo. As dicas, então, isso que eu estou falando, as dicas. Ainda tem o sorteio do livro. Mas vamos lá, dicas de leitura, filme, podcast. Quem quer dar alguma dica aí legal para os nossos ouvintes, nossos espectadores? Vou começar aqui, Marcelo. Eu vou levantar nesse mês aí os 2 livros de crônica de um brasileiro que muito me orgulha e deve orgulhar a muitos outros brasileiros, que é o biólogo Fernando Heineck. O Fernando foi professor da USP, PhD em Biologia Molecular durante muitos anos como professor e saiu para empreender, né? Fundou várias empresas ligadas à biologia
e hoje toca Votorantim Ventures, dentre outras das suas ações. Os livros dele são coletâneas de crônicas que ele escreve para o Estadão. O primeiro chama, só para vocês terem uma ideia, é o nome de uma das crônicas, Flor de Lótus Escorregador de Mosquito, e o outro chama A Longa Marcha dos Grilos Canibais. Então, isso significa o seguinte, ele consegue traduzir artigos científicos atuais para uma linguagem acessível para leigos, né? Mostrando os impactos dessa transformação na vida cotidiana nossa, basicamente através da observação da natureza, né? Utilizando ferramentas que hoje a tecnologia proporciona, né? Tecnologia de câmera de alta velocidade, microscópio de alta precisão, que esses pesquisadores utilizam no mundo inteiro, e ele mostra como aquilo passa a ser útil para um desenvolvimento de um novo produto, de uma nova molécula, enfim, para melhoria da nossa vida, observando a vida dos animais. Isso é mais contundente para nós, que temos aí uma raiz no campo, né? O quanto a gente ignora a observação da natureza, e a gente vê o quanto isso é relevante para a transformação de uma sociedade moderna. Então, vale a pena, crônicas curtinhas aí, e é muito bacana. Faz todo mundo adorar biologia. Eu que não gostava, que matava as aulas de biologia na escola, e passei a adorar, falei, puxa vida, por que eu matava minhas aulas de biologia? É tão legal, né? Então, fica a dica. Sempre assim, né? A gente mata as aulas depois de ver que gostava das aulas, né? Mas é isso. Legal, Ricardo. Vamos depois passar as dicas certinho aí, o nome certinho do Reinach, né? E dos livros para a gente colocar aqui na legenda. Professora Carla, suas dicas? Tenho 2 dicas. Uma dica é um podcast que chama The Happiness Lab, que é de uma professora da Universidade de Yale, que oferece uma disciplina para alunos de graduação e pós-graduação sobre o que tem por trás, qual é a ciência da felicidade. E isso é uma coisa assim que eu comecei a escutar já, acho que já faz uns 2 anos que eu acompanho, e é uma coisa que às vezes você... coisas para refletir, sabe? E ela chama muito a atenção de como é que as novas gerações têm problemas, né, de enfrentar frustrações, como a infelicidade faz parte da vida dos jovens de uma maneira tão simples, né? Qualquer coisa que eles chamam de gatilho, né? Qualquer gatilho vira motivo de uma grande infelicidade. E aí, quando você escuta aquilo, assim, me ajudou até a entender melhor meus alunos, né, que são bem mais jovens que eu, meus filhos. Então, acho que é uma dica bem boa. E a outra dica é uma newsletter da revista Dairy Herd Management, que tem textos bem curtinhos, que traz aí o que tem de assim, mais novo, muito da ciência, um pouco parecido com o Milk Point, assim, mas com coisas aqui dos Estados Unidos. Então, tem temas de nutrição, de manejo, economia, essas tendências todas, e bem tranquilo. Você se inscreve e recebe, acho que a cada 2, 3 dias, um resumão. E aí você clica lá e, se quiser aprofundar na leitura, então é bem legal também. Muito bom, legais as dicas. Quem quer dar dica agora? Eu quero dar. Quando eu fui lá trabalhar junto com o Ricardo na Itambé, meu primeiro aniversário, o Jacques Gontijo me deu um livro chamado Outlier. Então, eu estou falando aí de coisa de 2009. O autor é o Malcolm Gladwell. Esse cara era jornalista, não sei se continua lá nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo aqui? Porque me ajudou muito a entender minha filha. Eu tenho uma filha que hoje, enfim, já está com 30 anos, mas ela era muito novinha. Toda vez que ela estava na turma, ela era a mais nova. Isso trazia uma insegurança, né? Passou no vestibular com 17 anos, então, depois foi... Enfim,
que fala esse livro Outlier? Ele mostra que o seu sucesso é fruto de tudo que você já vivenciou, fruto dos seus pais. O seu sucesso não é o seu sucesso, só o seu sucesso. É também muito do esforço que você faz, das coisas repetitivas que você vai fazendo, vai aprendendo. Então, Bill Gates não nasceu gênio. Bill Gates se transformou gênio. Os Beatles, que eu amo tanto, não nasceram prontos. Então, isso me ensinou muito a aprender a sofrer para a gente ser bom, a gente aprender com os nossos erros e também para a gente não achar que a gente é tanto bam quanto a gente imagina. O livro me impactou muito e fica a dica. Muito bom. Excelente. Caio, você tem alguma dica aí para nós? Não, eu vou procurar as dicas que foram dadas aqui. Achei muito interessante o que foi nos passado aí. Excelente. O Leite Futuro é cultura também, né? É cultura e filosofia, né? Não é só leite. A ideia é falar sobre um pouco de tudo. Qual que é a sua dica, Marcelo? A minha, assim, tem 2 dicas aqui também, vai. Uma é um blog chamado Prime Future. Vamos colocar aqui a legenda, que é uma moça chamada Jeanette Barnard que escreve. Ela é muito boa, ela escreve sobre temas envolvendo o futuro da produção animal, proteínas alternativas, agregação de valor, modelos de negócio, relacionamento na cadeia de fornecimento, inovação, capital de risco. Ela é muito boa, né? E escreve toda semana aí, é uma das pessoas mais lustras aí que tem, né? Então, é bem interessante aí para Prime Future. E o outro, assim, que eu tô lendo aí, né? Eu tô lendo a biografia do Nikola Tesla, né? O cara foi o cara que criou o mundo moderno, né? O cara inventou ele desenvolveu a corrente alternada, né? E basicamente permitiu que a energia pudesse ser transportada, né? Da maneira como é hoje. E ele tem trocentas patentes, o cara inventou a quantidade de coisa absurda, né? Era um sérvio que imigrou para os Estados Unidos e é muito interessante. E ele era maníaco, ele era bipolar, né? E aí, inclusive, um dos autores da biografia é um psiquiatra, né? E o cara fala o seguinte, cara, que é o seguinte, e grande parte da vida viveu sob o lado maníaco dele, né? E aí os caras falam o seguinte, você junta um gênio com um maníaco, você produz uma coisa absurda, porque o cara era um gênio e com um grau de atividade fora do normal. Aí depois o cara tinha momentos de depressão, mas assim, então é muito interessante aí olhar um pouco, né? Eu gosto de biografias, essa é uma que eu não conhecia, né? E é um cara, de certa forma, meio injustiçado, porque ninguém fala muito nele, mas assim, é impressionante a quantidade de coisas que ele criou, né? Então é muito legal essa biografia. Mas muito bom, gente. Paulo, vamos falar dos livros aí. Quem ganhou? Para a gente finalizar aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção é que teve gente ouvindo o podcast, eu tinha esquecido que esse programa também está no formato podcast, e que acabou encaminhando mensagem. A gente prometeu 10 exemplares do livro, então os agraciados foram o Afonso Galvão, o André Rezende, o Expedito Neto, lá do Sebrae. Expedito do Sebrae. Do Sebrae, o Eduardo Zinsley, o Edneive Silva, a Camila Oliveira, Marcelo Abreu, do Reagro, não, o Paulo Sérgio, que é do Reagro, o Marcelo Abreu, a Sinara Romero e o Victor Pasquale. O Victor Pasquale é que foi lá do podcast. Mas tem uma questão aí, Marcelo. Esse pessoal precisa encaminhar o endereço e também a forma de saber se eles estão vendo o segundo programa, porque, por enquanto, os livros estão aqui e não foram encaminhados. Então, esses nomes que foram ditos, por favor, envie o endereço para que a gente possa encaminhar. Mas tem uma surpresinha aí, posso falar, não? Opa! Para mostrar que o nosso programa assim, chamou a atenção de gente muito qualificada mesmo, tem 5 que pediram o livro e não entraram no sorteio. Então, o Daniel Brum, que foi passou da Companhia do Leite, foi estagiário meu, passou aí pelo Milk Point. O Juliano Alarcão Fabrício, que é um cara que eu respeito muito lá no Paraná, um cara que vem fazendo um trabalho muito legal. O Jair Melo, que eu acho que
todo mundo conhece, lá da CCGL, faz um trabalho maravilhoso. A professora Poliana Rota, lá da UFV, admiro muito, inclusive empreendedora. E o Ronaldo Trescente, com as suas lives maravilhosas de ILPF. Então, esses 5 aí não entraram no concurso, então nós estamos distribuindo 15 livros. Tá vendo como é que é? Assim que é bom, né? Todo mundo foi agraciado. Devia ter mandado também. Devia ter mandado, você ganhava, cara. Você ganhava também. Bom, pessoal, eu acho que foi legal, né? Excelente aí a conversa, né? Cumprimos aí com o nosso objetivo, só não cumprimos com o tempo, mas com essa qualidade de convidados aí fica difícil a gente ficar no tempo, né? Então, eu queria, em nome aqui do Leite Futuro, né, e do Milk Point, agradecer nesse dia de hoje o Caio Viana, parabenizar pela visão, pelo trabalho, né? É importante a gente ter líderes da indústria que tenham uma visão moderna como o Caio tem. Agradecer à professora Carla pela sua sabedoria de sempre, né? A professora Carla é grande amiga acima de tudo, e sempre bom contar com ela nas nossas iniciativas, e agradecer Paulo e Ricardo pelo brilhantismo de sempre. E vamos ver aí que no próximo programa o Botafogo do Paulo com certeza já não vai ser líder mais, porque aquilo ali está durando demais, né, Marcelo? O Botafogo é que nem jabuti no alto da árvore. Você não sabe como é que você sabe que ele vai cair, né? O que o Botafogo está fazendo lá em cima, ninguém sabe. Vai saber, né? Não podia deixar passar essa, né? Deixa o Paulo ficar feliz, Ricardo. Não vou falar nada, não. A gente não tem que falar nada, só tem que curtir. Paulo já desistiu de ficar, né, esperneando com vocês. Ele já... Ainda mais que depois ele vai ouvir lá o The Happiness Lab, né? Isso. Aí, mais feliz ainda. Aliás, fiquei curioso quanto tempo é para saber se cabe na minha caminhada. Tem episódios de 30 minutos, 25 minutos, às vezes um pouco mais longos. Você não entendeu, Carla? A caminhada do Paulo dura 5 minutos. Meu Deus! É só do sofá para a geladeira. Entra no Strava lá que você vai ver qual é o tempo e a quilometragem. Aqui o bullying corre solto, né? Caminhar mais, hein? O bullying corre solto aqui, não tem jeito. Pois é. Gente, obrigado. E você que está ouvindo aí, está assistindo, mande para a gente aí as tuas sugestões, tuas críticas, seus comentários, porque isso ajuda a gente a pensar em programas futuros, né? E também a melhorar aí o nosso desempenho aqui nessa iniciativa, tá bom? Obrigado aí, gente. Obrigada, gente. Tudo de bom. Um abraço. Tchau. Para vocês. Obrigado a todos.